Olá, amigos. Tudo bem? Estamos de volta aqui para falar principalmente sobre um grande erro dentro da doutrina espírita, ok? Essa é a parte 2. Como surgiram algumas dúvidas, enfim, por isso estou fazendo esse segundo vídeo, para esclarecer um pouco mais, ok? Quero pedir antes, aqueles que são inscritos, dá um likezinho, porque isso irá nos ajudar, com toda certeza. E principalmente compartilhar esse vídeo, que de repente possa ajudar mais alguém a ter algum esclarecimento a mais. Ok? E aqueles que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E que gostem e que se inscrevam. Ok? Muito obrigado. Bem, vou mais direto ao assunto dessa vez, falar sobre o grande erro dentro da doutrina espírita. Bem, o grande erro dentro da doutrina espírita é quando a maioria dos espíritas, quase todos, por isso eu falo a maioria, pregam muito de que nós, seres humanos atuais do planeta Terra, todos nós sem exceção, estamos reencarnando aqui desde a época de Jesus Cristo e que ainda não aprendemos quase nada, por isso continuamos a reencarnar aqui e o planeta está do jeito que está por esses motivos. Bem, isso é o que a gente ouve nas palestras dos espíritas e dos palestrantes. Quero ressaltar, irmãos, aqui não tem crítica nenhuma contra a doutrina, porque eu mesmo sou espírita, ok? Mas não é por eu ser espírita que eu posso ver um erro e ficar calado. Ou seja, que eu posso não, que eu tenho que ver um erro e ficar calado, ok? Porque a doutrina espírita, ela tem uma proposta de nos libertar, certo? Das coisas que nos oprimem, que tanto nos prendem, não é verdade? Esse é o papel principal da doutrina. Quem é espírita sabe do que eu falo. Então, vamos lá. Por que é um grande erro quando os palestrantes falam e afirmam que todos nós, os seres humanos que estão aqui, estamos pagando pelos erros que cometemos no passado? Estou falando todos, 100% da população humana. Está aqui reencarnando desde a época de Cristo. Ok? Então, estamos nascendo e morrendo desde a época de Jesus Cristo. Por que isso é um erro? É muito simples, é porque nenhum espírito até hoje parou para pensar que a população do planeta Terra aumentou em muito o número dos seus habitantes, comparado àqueles que habitavam na época do advento de Jesus. Tá ok? Então, pelos cálculos matemáticos, a ciência matemática fez um cálculo de aproximadamente, um número aproximado, ok? Que na época de Jesus Cristo, há 2022 anos atrás, haviam no planeta Terra um número de 360 milhões de habitantes, de seres humanos, ok? Porém, esse número estava dispersado por toda a extensão do planeta Terra, por todos os continentes, ok? Em todos os países desses continentes. Então não eram 360 milhões de habitantes ali num ponto único do planeta Terra, mas sim por todo o planeta Terra. Então, se nós quisermos fazermos uma visão mais profunda e tentarmos entender quantos então estariam ali perto de Jesus Cristo, naquela redondeza de Jerusalém e por aí vai, por onde Jesus passou. Quantos seres humanos estavam próximos de Jesus Cristo? Ok? Então, vamos chegar a um número bem reduzido. Quando fala em 360 milhões, eu quero ressaltar que, embora pareça um número muito grande, é um número grande, tudo bem, mas não é tão grande quanto a gente pensa. Por quê? No nosso país, no nosso Brasil, nós temos aproximadamente hoje mais de 200 milhões de pessoas, ok? Dá, se eu não me engano, 219 milhões de pessoas só num país, no nosso Brasil, tá? Então, esses números são as coisas mais importantes que tem para entender,
para ser bem claro sobre o que eu estou falando para vocês. Então, na época de Jesus, haviam 360 milhões de seres humanos, aproximadamente. Não esqueçam disso, não é o número exato, ok? Não vamos ser radicais. Mas, aproximadamente ali, 360 milhões. Hoje, a população do planeta Terra, de seres humanos habitando o planeta Terra, está chegando próximo aos 8 bilhões de espíritos encarnados, de seres humanos. Ok? Passam de 7 bilhões, está chegando quase a 8. Ora, então, irmãos, numericamente, nós estamos vendo que o número é muito maior. Ora, se o número é maior, e muito maior, de onde vieram esses outros espíritos? Sim, porque eles não estavam aqui na época que Jesus veio. Concordamos com isso ou não? Bem, 360 milhões estavam. E esses outros que hoje estão, de onde vieram? Onde estavam? Ok? Então, irmãos, se nós pegarmos 360 milhões, multiplicarmos por 10, dará um número de 3 bilhões e 600 milhões. Se nós multiplicarmos agora por 2 vezes, dará o quê? Dará 7 bilhões e 200 milhões. Ok? Então, multiplicamos, resumindo, 3 milhões e 600, né, mil habitantes, por 20, que chegamos ao número de 7 bilhões e 200 milhões. Tá? Olha que número da população da Terra hoje está acima de 7 bilhões e 200 milhões. Ok? Mas vamos partir desse ponto tão somente. Então, você tem 20 vezes mais o número de habitantes. Esse número fica de 20 para 1. Não é isso? Para cada um habitante na época, 20 não estavam aqui. Então, irmãos, essa informação, né, essa palestra, quando falam que nós estamos reencarnando desde a época de Jesus, sim, muitos podem ser que estejam, mas não somos nós, todos, como a doutrina prega. Ah, todos nós estamos. Não, não somos todos nós. É um número muito pequeno. É de 1 para 20. Ou seja, a maioria dos seres humanos encarnados do planeta Terra na atualidade não viveram nem estavam ligados ao planeta Terra naquela época. Se a maioria não estava, podemos dizer, nós não estávamos. Concordamos que a probabilidade de não estarmos, de que não estivéssemos, é muito maior do que a de que estivéssemos. É de 1 para 20. Então a maioria não estava. Então essa maioria que não estava, que agora está no planeta Terra, é a maioria, está sendo bombardeada como se ela tivesse, desde aquela época, cometendo os erros que outros estavam já habitando. É uma informação errada. Isso é fato, é número. Não podemos menosprezar a verdade. Essa é a grande verdade. A maioria não estava aqui na época de Jesus. Agora, esses espíritos que não estavam, que eu me considero, me coloco nesse meio, que a probabilidade é muito maior de que eu não estivesse, nós viemos de onde? Ok? E quando viemos? Será que todos esses espíritos que hoje estão envolvidos com o planeta Terra vieram todos no mesmo momento, numa mesma data? Também não foi assim, irmãos. Nós, espíritos, que eu me coloco nesse meio daqueles que vieram, viemos em datas diferentes, épocas diferentes. Uns vieram 100 anos depois de Jesus, outros com 200, 300, 400, e por aí vai. Esse número de espíritos envolvidos com o planeta Terra foi aumentando gradativamente aos poucos. Acredito que mesmo no dia de hoje, espíritos estão vindo para o planeta Terra pela primeira vez, para se envolverem, né? Para nascerem, para reencarnarem. Irmãos. Então, fica aqui um esclarecimento, que não é crítica nenhuma contra a doutrina, mas antes, porém, um esclarecimento. Eu gostaria muito que os palestrantes da doutrina espírita, né? Eu já fui palestrante
Claro, estudei, pratiquei e fiz muitas palestras, tá? Então a gente vai se aprimorando, é natural. Mas gostaria muito de ouvir alguma palestra, de algum palestrante, mais atualizado quanto a esses números. E ao invés de falar que nós estamos, desde a época de Jesus, e não aprendemos nada, viesse com uma ideia bem melhor, superior, porque essa ideia de que não aprendemos nada rebaixa todos nós. Faz com que a gente se sinta menor do que na verdade nós somos. Parece que é um terrorismo que as outras religiões pregavam, né? Que somos todos pecadores. E se somos todos pecadores, deveríamos aceitar isso como uma natureza nossa, porque estamos no processo de aprendizagem. Não como um menosprezo, mas sim entender que estamos no processo evolutivo. Essa informação de que todos nós não aprendemos nada tem que ser mudada, essa ideia. Muitos vieram muito depois do advento de Jesus. Muitos estão chegando agora. Muitos chegaram recentemente. Ok? Então, palestrantes espíritas, para vocês, repensem sobre as palestras de vocês. Repensem sobre o pessimismo que as palavras, muitas vezes lançadas, causam nas pessoas, ao invés de fazer com que elas tenham orgulho do avanço que fizeram, as palestras de vocês parecem que jogam para baixo cada vez mais o ser que tanto precisa de serem levantados. Não precisam de opressões, não precisam de castigos. Não, ninguém precisa disso. Aliás, alguns palestrantes falam muito na lei de ação e reação, como se todos nós, as coisas que fizemos errado, vamos sofrer no mesmo grau o que fizemos os outros sofrer. O que vai de contra as palavras do Mestre Jesus quando falou que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Vamos dar mais valor às boas palavras que levantam o ser, ditas, pregadas por Jesus, mesmo quando ele fala que devemos perdoar até o nosso inimigo. E fala a ele, não perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora, irmãos, se nós homens falhos, nós homens que estamos aprendendo, espíritos ainda frágeis, infantis, temos como obrigação solicitada por Jesus que perdoássemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como poderia acreditarmos que temos um Deus que sequer perdoa um erro de um filho dele e faz ele nascer novamente para pagar um erro? Esse Deus, eu sou espírita, eu não acredito que ele seja assim. Eu me recuso a acreditar. Eu acredito quando Jesus fala, quando falar para Jesus Cristo, Jesus, você é um espírito bom, é uma pessoa boa. E ele retruca e fala, não, eu não sou bom. Bom é meu Deus Pai que está no céu. Ora, então esse é o Deus que eu acredito que seja. É assim que eu acredito. Que ele perdoa, não 7 vezes, nem 70 vezes 7. Nos perdoa infinitamente. Não castiga, porque o castigo é um pretexto para a vingança, não é verdade? Quem quer castigar alguém, ele quer se vingar da atitude daquele. Não é isso? Então, irmãos, vamos entender muito bem. Ah, mas poderão dizer, então por que nascem alguns pobres, miseráveis, doentes, com problemas físicos e mentais, etc. e tal? Por que tanta diversidade? Deus não está castigando? Vou repetir para vocês. A doutrina espírita ela é rica em boas informações, mas também tem falhas, lógico. Como estamos em processo evolutivo, deveríamos reparar essas falhas. Ok? Então, essas diferenças sociais, essas dificuldades financeiras, físicas, mentais, todas as doenças, enfim, elas acontecem porque o espírito faz essa escolha antes de reencarnar. Porque o espírito ainda é ignorante. Porque se ele fosse mais esclarecido, ele não faria essa escolha, nunca. Porque esse sofrimento, essa dor física, mental, seja ela qual for, não o eleva, não repara o seu erro. Mas ele pensa que sim. Que passa. É um aprendizado? Com certeza é. Mas na próxima vida, se ele tiver consciência, ele não fará essa escolha, jamais. Ele irá optar
por fazer o bem. Digo isso porque Jesus nos disse: uma caridade apaga uma multidão de pecados. Eu prefiro acreditar nisso do que acreditar na frase que dizem que Jesus disse, que quem matar pela espada perecerá. Isso é uma vingança? Eu não acredito nisso. Não acredito nessas palavras que dizem que foi de Jesus. Foi de alguém, não de Jesus. Porque contradiz a primeira. Uma caridade apaga uma multidão de pecados. Então, irmãos, por que reencarnamos sob essas condições tão desgraçadas? Porque escolhemos. Mas nossa liberdade é respeitada na espiritualidade. Se assim escolhemos, assim viemos. Será uma experiência? Será. É necessário que seja assim? Não, não é necessário. Mas para aquele espírito ali, ele acha que é. Os motivos que o levam ao sofrimento, à dor, às doenças, são diversos. Um dos motivos por ele fazer essa escolha é o orgulho. Ele prefere sofrer do que encarar a quem ele fez o mal e pedir desculpas, porque ele acha que vai se humilhar. É o orgulho que faz com que ele faça essas escolhas. Não é verdade? Então ele vem numa vida que ele escolheu e depois de desencarnar virá, quando tiver mais elevação, que não lhe serviu de nada a não ser de experiência, que ele fez uma péssima escolha. Não é verdade? Por isso existe tudo isso. O espírito desencarna, nós quando desencarnamos, morremos, vamos para a pátria espiritual e sofremos no umbral, no inferno, seja o nome que queiram dar na vida espiritual. Mas por que sofremos? Porque nos arrependemos e achamos que será o único jeito de pagar os erros sofrer. É uma consciência interna de cada um de nós espíritos. Agora, se nós tivermos a compreensão de que nada disso irá nos ajudar em momento algum, se nós tivermos a compreensão de que se erramos, temos a oportunidade de acertarmos, esse é o Deus que existe de verdade, sairemos da vida com todos os erros que praticamos, não importa quais sejam. Matamos, roubamos, assassinamos, seja o que for. Mas saímos daqui com a responsabilidade de pedir a Deus perdão sob a condição de fazer o bem. Aí sim, a gente não vai sofrer na vida espiritual, porque já estamos assumindo a nossa responsabilidade. Então esse é o perdão de Deus. O perdão de Deus não nos isenta dos erros, ok? Mas o perdão de Deus nos ensina a sermos melhores para os outros, a fazermos melhor aquilo que ainda não conseguimos fazer, certo? Então Deus nos perdoa infinitamente, irmãos. Nós é que criamos o umbral, né? O inferno, seja o nome que queiram dar, não foi Deus. Deus não criou o sofrimento. Deus criou o universo, com as suas ações e reações. Ora, se aqui, na vida material, rouba alguém e a polícia me pega, eu sou preso. Eu posso reclamar da polícia porque fui preso? Não. Eu posso reclamar da minha atitude, de ter praticado o crime. Isso é a lei humana. Mas mesmo dentro da lei humana, eu vou cumprir um determinado tempo de prisão, não é verdade? Vou ser condenado a 20, 10, não importa quantos anos, depende do país. Mas depois daquele tempo eu sou perdoado pela lei do homem. Estou livre de novo para seguir em frente. Mesmo a lei do homem, com tantas falhas, ainda assim tem um pouco de justiça. Concordamos com isso? Ora, se na lei do homem nós somos perdoados, depois de um certo tempo, como não seria o perdão de Deus para com cada um de nós, com nossos erros? Seria muito maior, muito mais justo e, principalmente, muito mais recompensador para aquele que sofreu algum tipo de mal. Não é verdade? Então, irmãos, fica aqui. Gostaria muito que muitos espíritos, gostaria de começar a assistir palestras no YouTube, que eu assisto muito o YouTube, de espíritas palestrantes começar a observar isso. Que nós, na maioria, não estávamos aqui no advento de Jesus. Nós, na maioria, não viemos repetindo os mesmos erros de diversas vidas. Os erros que praticamos
a maioria, fizemos eles em algum outro planeta, não neste. E provavelmente muitos de nós viemos de planetas superiores, né? Que alcançaram um degrau na escala evolutiva e nós não conseguimos e fomos retirados de uma certa forma, não é bem o termo exato, retirados para um planeta Terra, porque nós alcançamos, não conseguimos acompanhar a evolução daquele planeta e fomos retirados pelo nosso padrão vibratório para um planeta semelhante à nossa vibração. Outros espíritos saíram de mundos primitivos, mundos inferiores ao planeta Terra, porque conseguiram aumentar seu padrão vibratório, né, que está sempre ligado à moral do espírito, e conseguiram conquistar um planeta superior ao planeta que eles habitavam. Então, irmãos, os motivos são diversos. De qual planeta nós viemos, se for do superior ou inferior, isso pouco importa, na verdade. Por que pouco importa? Porque se estamos todos no planeta Terra, aqui nós, nesse momento, é porque estamos, nesse momento, vibrando semelhantemente. Nossas vibrações são semelhantes. A nossa vibração é semelhante da vibração eu. A minha vibração é muito semelhante do assassino, do malfeitor. É muito semelhante da pessoa que faz o bem. Não é verdade? Nós temos uma semelhança de vibrações, por isso estamos aqui. Infelizmente, muitos se acham superiores ao assassino, ao ladrão, ao corrupto, como se fosse melhor do que ele, numa visão que não é verdadeira. Você, nós, não somos melhor do que ninguém que habita esse planeta. Podemos estar um pouquinho acima, moralmente. Estar não é ser. Isso é momentâneo. Porque esse irmão que hoje está numa vibração menor, pode ser que numa vida futura ele melhore a vibração dele muito mais do que nós e nos ultrapasse. Ok? Então essa ideia de sermos superior a alguém no planeta Terra, vamos tirar da nossa mente. Jesus nos pegou o quê? A humildade. Nos acharmos melhores do que os outros não é ser humilde, é o contrário, é o orgulho. Que, aliás, a maioria dos espíritos falam que é a grande chaga da humanidade. Ok? E quando nós pararmos para pensar mais profundamente sobre isso e começarmos a medir nossas palavras, nossos conceitos, nossos pensamentos, referente ao nosso semelhante, se somos ou não melhores ou piores, dermos valor às palavras do Mestre, de sermos humildes, entendemos por que estamos aqui no planeta Terra todos, sem qualquer exceção, porque vibramos muito semelhante, muito igualmente. Entendemos que até o bandido, o assassino, seja ele qual for, tem uma vibração semelhante do que a nossa. Nós aí então entenderemos a realidade, não a fantasia, a realidade, que somos todos iguais. Pelo menos estamos todos iguais nesse momento, no planeta Terra, com semelhança vibratória. E quando te dizem, nosso Mestre Jesus Cristo, nosso irmão, quando falamos, né, de figuras maravilhosas que passaram pelo nosso planeta, e falamos, somos irmãos, não é verdade? Mas ninguém quer ser irmão de Hitler, daqueles que provocaram esses crimes absurdos que chocaram a humanidade. Mas infelizmente somos. Não sei se é infelizmente, me desculpe essa palavra, nem deveria ter saído da minha boca. Somos todos irmãos, até de Hitler, porque só tem um criador do universo. Só tem uma força que criou, seja homem, mulher, que eu não acredito em sexo, na vida espiritual. Mas essa energia que deu vida a todas é única, só tem uma. E essa criação, então é pai ou mãe, mas é uma força criadora. Ora, então todos os outros são seus filhos. E todos os outros somos nós. E todos os outros somos o quê? Irmãos, querendo ou não. Ok? Então todo mundo quer ser irmão de uma figura bonita, maravilhosa, bela. Mas ninguém quer ser irmão do feio. Na verdade, fazemos nossas escolhas inadequadas. Somos todos irmãos, desde o grande ao pequeno. Desde o melhor
ser humano que já habitou esse planeta Terra, que é Jesus, ao pior deles, que eu não vou citar nomes, aquele que tenha cometido o crime mais absurdo do planeta, também é o nosso irmão. Aliás, fica aqui uma reflexão pequena, que Jesus nos disse que ele veio para curar os doentes, não aqueles que estavam bons. Não é verdade? Quem são os doentes, meus irmãos? São aqueles que cometem os crimes mais bárbaros, porque eles precisam de ajuda. Mas por que eles precisam de ajuda? Ora, porque nós já fizemos tudo aquilo que eles fizeram, e talvez fizemos bem pior. Essa que é a grande verdade. Então, irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que poucos assistem meu canal, um número muito reduzido. Eu sei disso, tá? Mas eu gostaria muito, imensamente, que vocês propagassem para um espírita que seja que você conheça, tá? Que nós, a maioria que habitamos o planeta Terra, não estamos aqui desde a época de Jesus. Muitos, a maioria, nós podemos assim dizer, chegamos muito tempo depois. Mas o ensinamento de Jesus não foram pregados somente para aqueles que habitavam o planeta Terra naquela época, mas sim para todos aqueles que habitavam e para todos aqueles que viessem depois, que somos nós. Então, os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos de caridade, de amor, né, que é a sua excelência, serve para todos aqueles que estão atualmente e aqueles que virão depois. Ok? Então, irmão, fica aqui esse pedido, essa solicitação a vocês. Por favor, façam isso. Comente com o espírita que você conhece. E até a próxima. Obrigado.